Pois é uma alegria estar aqui mais uma vez conversando com os seguidores da Sou Patos e hoje, especialmente, numa semana diferente, uma semana de muita tensão, onde nós estamos às vésperas daquela que certamente será a eleição mais importante dos últimos tempos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o futuro do Brasil e o que vai acontecer no próximo domingo. Olha, o primeiro turno, o resultado foi diferente daquilo que estava previsto, ou pelo menos diferente daquilo que as pesquisas indicavam. Então, quando as urnas foram abertas, eu acho que nós tivemos um grande impacto na medida em que a vitória do presidente Bolsonaro foi muito evidente, em que pese ele ter ficado em segundo lugar com 6 milhões de votos a menos que o presidente Lula. Se você verificar, ele ganhou nos grandes centros, ele ganhou no estado de São Paulo, ele ganhou no Rio de Janeiro, ele ganhou no Rio Grande do Sul, ele fez muitos aliados, governadores e senadores. Então eu acho que o presidente Bolsonaro tem tudo para fazer um segundo mandato muito melhor que o primeiro, na medida em que ele conseguiu uma ampla maioria no Congresso Nacional e apoiadores importantes, como por exemplo o governador de Minas, Romeu Zema, como por exemplo o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e dentre outros, o governador do Rio de Janeiro, que ganhou a eleição no primeiro turno. Então, eu acho que ele terá maior facilidade de governar, caso, evidentemente, ele consiga a vitória no segundo turno no próximo domingo. Não está definido, ninguém é capaz de prever. Os institutos de pesquisa são uma grande decepção, eles erraram de maneira assim brutal no primeiro turno. Existem erros que só podem ser dolosos, como aconteceu, por exemplo, no estado de São Paulo. Então eu acho que é absolutamente imprevisível. Ademais, você tem um grande número de eleitores que não foram votar no segundo turno e nós não sabemos como essas pessoas vão se comportar agora no segundo turno. Eu acho que o resultado está aberto. A única certeza que temos é quem ganhar vai ganhar com a diferença muito apertada. E outra observação que eu faria é quem ganhar vai ter quase metade do país contra ele. Então terá de ter uma postura muito conciliadora para tentar pacificar o Brasil, né? Nós estamos aí vivendo uma polarização extremada já há muito tempo, mas o resultado hoje, eu diria que é completamente imprevisível. Como eu disse, o presidente ele vai ter quase metade do país contra ele, fazendo uma oposição que eu diria muito apaixonada. A polarização é enorme e as pessoas estão ficando cada vez mais radicais, então eu penso que será um início de governo difícil, ao contrário do que sempre acontece. Quando o presidente acaba de se eleger, ele tem uma certa lua de mel, tanto com o Congresso como com o povo. O povo dá a ele um tempo para se organizar e começar a governar. Eu acho que o próximo presidente, seja ele quem for, ele não terá esse tempo, ele terá uma oposição vigorosa já nos primeiros dias de sua administração. Contudo, como o Congresso que foi eleito é um Congresso conservador, é um Congresso mais próximo do que prega o presidente Bolsonaro, se for o presidente Bolsonaro o eleito, ele terá um trânsito melhor dentro do Congresso Nacional. Mas, em que pese esse trânsito melhor, até para ele vai ser um início de governo difícil. Por isso, o eleito ele tem de ter, já no domingo, ao fazer o discurso da vitória, ele tem que adotar uma postura muito amena, conciliatória, e ele vai ter de conversar muito e buscar apoios para que possa formar esse governo a partir de janeiro. Ou seja, ele terá de ter no seu governo pessoas que não estiveram com ele na eleição. Isso para quebrar um pouco o clima de polarização. A direita, ela tem se revelado muito competente, sobretudo nas redes sociais. Ela tem comunicado com muita facilidade. E eu acho que um susto que
principalmente o pessoal dos grandes centros está levando, é verificar que o interior do Brasil é um interior muito conservador no que diz respeito aos costumes e liberal na economia. Quando você vê os comentários, sobretudo dos jornalistas, que estão ali muito focados nos grandes centros, o comentário deles é muito distante da nossa realidade. E eu acho que existe uma certa arrogância por parte deles, que eles querem quase que ensinar para nós que somos do interior como que nós devemos viver e como nós devemos enxergar o mundo. Então, para mim, a grande surpresa no que diz respeito à comunicação da direita é a eficiência com que ela tem feito isso e tem reverberado, ou seja, a população abraçou as bandeiras da direita e demonstrou isso de maneira muito firme nas urnas. É preciso dizer que até algum tempo atrás, 4, 5, 6 anos atrás, você se dizer de direita era quase como que um crime de lesa pátria, né? Nenhum político brasileiro se declarava de direita. Isso foi quebrado e o mérito disso é do presidente Bolsonaro. A partir do Bolsonaro, ser de direita não é mais feio, você não tem mais de enfrentar preconceito por ser alguém de direita. Então, vejo que a direita conseguiu, de fato, conversar com a sociedade e a sociedade acolheu muito bem essas ideias, que não são ideias apenas da liderança, mas é uma ideia que já vigorava há muito tempo no interior, mas precisava de um líder, precisava de alguém que tivesse a coragem de levantar a bandeira e defender de maneira clara, de maneira visível, todas essas bandeiras do conservadorismo no que diz respeito aos costumes e do liberalismo no setor econômico. Olha, não é uma análise tendenciosa, mas o que eu vejo é que a esquerda ela não conseguiu se modernizar nos últimos anos. Você veja que a esquerda, nos últimos 30, 35 anos, ela só tem um líder. A esquerda ela vive em torno do Lula. Ele é que dita a pauta, ele é que escolhe quem é que vai disputar qual cargo, ou seja, é uma esquerda absolutamente dependente de uma única pessoa. O Lula ele não fez sucessor, ele não tem ninguém que ele possa entregar essa liderança. E eu ele fez de propósito. Perceba que quando ele teve a oportunidade de escolher um sucessor na presidência da República, ele indicou uma mulher sem nenhum carisma, sem nenhuma experiência política, sem nenhuma condição de sucedê-lo politicamente. Isso mostra claramente que ele não quer ter um sucessor político, que ele tem receio da sua liderança ser contestada. Então, as ideias da esquerda, na minha avaliação, elas são ultrapassadas, eles não conseguiram essa penetração nas mídias sociais, ou pelo menos não conseguiram com o mesmo número e com a mesma eficiência que a direita, e não tem uma liderança capaz de suceder o Lula, ou, em poucas palavras, as ideias são ultrapassadas e não há ninguém que possa pegar essa bandeira, modernizar e levá-las adiante. Se o Lula perder a eleição, a esquerda vai ficar absolutamente sem norte, porque ele não vai disputar uma próxima eleição e não existe nenhum nome da esquerda que possa assumir esse papel. Verifico também que aqueles nomes que surgiram, como a Marina Silva, Heloísa Helena, Ciro Gomes, o Lula tratou de sufocá-los, ou seja, além de não criar nova liderança, ele sufocou aquelas que tentaram assumir essa condição de líderes da esquerda. Eu confio na urna eletrônica, mas existe uma máxima que nós não podemos nos afastar dela. Se a urna eletrônica é segura, se o processo é um processo transparente, por que não auditá-lo? Eu compreendo perfeitamente a insistência daqueles que gostariam de ver o voto materializado do papel, ou seja, todos nós somos a favor da urna eletrônica, é um grande avanço, mas você pode votar na urna eletrônica e emitir um extrato, e esse extrato permitiria que depois aquele voto fosse recontado, permitiria que você auditasse o resultado da eleição. Então a minha grande indagação é essa. Ora, se a urna é uma urna segura, se o processo é um processo transparente, por que essas pessoas resistem
na auditagem. A auditagem só iria conferir maior transparência e legitimidade ao voto. Eu, Arnaldo, acho que a urna é segura, mas acho que é perfeitamente legítimo que você queira auditar. E não posso compreender a resistência desses, principalmente do Superior Tribunal Eleitoral, que trabalhou contra esta auditagem, que foi, inclusive, num primeiro momento, aprovada pelo Congresso Nacional. Veja, a polarização, ela tem naturalmente as suas limitações, as consequências negativas, mas ela trouxe um grande bônus para o Brasil. A partir da polarização, todos nós nos interessamos mais pela política, mesmo aqueles que não tinham intimidade com o assunto passaram a debater, passaram a ter as suas ideias, passaram a defender essas ideias. Então eu acho que dúvida nesse momento, faltando 4, 5 dias para a eleição, eu não penso que tenha dúvida em relação ao processo eleitoral. Eu acho que a dúvida é quem ganhar vai fazer o quê? Se for o presidente Lula, quem vai ser o ministro da Economia? Eu acho que as dúvidas estão muito mais localizadas no pós-eleição do que nesse momento. O momento político foi extremamente debatido, todo mundo pôde expressar a sua opinião. É verdade que nós tivemos uma censura aí nessa reta final da eleição, mas avalio que se existe alguma dúvida na cabeça do eleitor, está muito mais no pós-eleição do que neste momento. Agora, a dúvida que eu posso dizer que todos nós temos é quem vai ganhar. Olha, eu não acho que foi uma decisão equivocada, não. O transporte público ele vai funcionar como funciona todo domingo. Acredito que ele vai ter um reforço, né? Eu acredito que a empresa concessionária ela vai reforçar o número de ônibus, mas não vejo por que você fazer esse transporte gratuito num dia específico. O dia da eleição é o dia importante, mas ninguém vai deixar de votar por conta de o transporte ser ou não gratuito, até porque a enorme maioria das pessoas vota próximo à sua residência. Então não acho que isso vai ter nenhum impacto, ou seja, o fato de não ter transporte gratuito não acho que vai impactar no número de eleitores que irá comparecer às urnas. A eleição, especialmente essa eleição, é uma data muito importante. Nós não vamos escolher apenas um presidente, nós vamos escolher um estilo de vida. E o que eu posso dizer para o eleitor, faltando 4 dias para a eleição, é: vote naquele candidato que melhor comunga com o seu estilo, com o seu pensamento, com aquilo que você quer para o seu futuro. O eleitor ele tem de ser coerente. Coerente como? O pai de família que diz para o seu filho: olha, meu filho, você tem que ser um homem de bem, um homem honrado, um homem trabalhador, um homem honesto. Ele deve votar num candidato que defenda esses valores. Eu fico imaginando como que um pai de família vira para o filho e diz tudo isso e vota em alguém que não comunga, que não vive, que não dá testemunho desses valores. Nós vamos escolher, eu repito, um estilo de vida. Nós temos 2 modelos que estão aí colocados. Um modelo, você pode não concordar com ele 100%, mas tem que admitir que é um governo honrado, que é um governo que não teve escândalos de corrupção. E a outra opção que nós temos é uma opção que mergulhou na corrupção durante muitos e muitos anos. Você, quando recebi outro dia um e-mail analisando os ministros do presidente Bolsonaro e os ministros do presidente Lula, é incrível, mas 90% dos ministros do presidente Lula e da presidente Dilma, eles foram presos nos escândalos do Mensalão e do Petrolão. Eu acho que isso fala por si só. Portanto, a minha mensagem é: vote no candidato que tem o caráter que mais parece com o seu.